Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao deputado Fabiano da Luz para que proceda a leitura da ata da última sessão. Obrigado. Bom dia, presidente Júlio Garcia, todos os deputados que nos acompanham, ao público que nos assiste e também nos acompanha pelas redes sociais. Ata da 54ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de agosto de 2020. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputado Ismael dos Santos. Às 14 horas do dia 19 do mês de agosto de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Nos breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados doutor Vicente Carro Preso, Sargento Lima, Márcios Machado, Gessé Lopes e padre Pedro Baldiceira, e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ada de Luca. No grande expediente, nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini, Moacir Sopelza, Jerry Comper, Luiz Fernando Vampiro e Ada de Luca, e Coronel Mocelin. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 560 a 565, 2020, e as moções números 377 a 385 e 390, 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1120 a 1148, 2020, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1588 a 1609, 2020. Nas explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano. Na forma do regimento, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito o deputado Ivan Nats. Não estando presente, ainda teremos o horário dos partidos políticos. No horário dos partidos políticos, o primeiro horário é do MDB. Consulto a liderança se há oradores inscritos. Não havendo, próximo horário é do PSL. Também não havendo inscrições no horário do PSL. PL. Também não temos oradores inscritos. Pelo Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos. Também não há inscrição. Bloco, aliás, horário do Partido Novo. Não há inscritos também. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Não há oradores inscritos. O último horário é do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente. Tem a palavra. Tem a palavra, deputado. Se o líder não falar, eu falo. Deputado Fabiano. Pela vossa experiência, está liberado a sua manifestação, deputado Sareta. Obrigado, Fabiano. Deputado Sareta tem a palavra por até... Como dizem os advogados, em albis. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, eu queria manifestar mais uma vez a minha preocupação em relação à região que foi atingida pelos tornados no último final de semana. Já fiz essa manifestação também em sessões anteriores. Tivemos também um encontro
com os prefeitos dos principais municípios atingidos e também com a equipe do governo do estado, governadores, seus secretários, para vermos o andamento e as ações para auxiliar na reconstrução dessas cidades. Muitas famílias perderam suas propriedades, perderam suas casas, outros tiveram parcialmente perdas, mas muitos, especialmente, inclusive na área rural, as suas instalações que daí rendiam o seu sustento. Por isso é importante, além do trabalho da Defesa Civil, no sentido daquele atendimento imediato, que é fornecimento de telhas, lonas e etc., agora, num segundo momento concluído isso, poder, de fato, ver ações e medidas que possam ajudar essas pessoas a se recuperarem também economicamente, tanto na parte das empresas, quanto das famílias, e, como eu disse, muitos agricultores que tinham seus aviários, suas propriedades que perderam praticamente tudo, e precisam de um auxílio no sentido de poder se recuperar. Nós acompanhamos a angústia dessas famílias, sabemos da dificuldade que elas têm passado, e por isso o nosso apelo no sentido de que, como eu disse, não sejam apenas as ações emergenciais da Defesa Civil que estão sendo feitas, mas que se possa pensar em ações também de recuperação dessas propriedades e dessas famílias, que é tão importante. Quero também, senhor presidente, aproveitar para manifestar, inclusive, na condição de presidente de Comissão de Saúde, deputado Vicente Caro Preso. Essa semana nós tivemos mais uma das nossas reuniões, com a presença do secretário de Estado da Saúde também. Nós ainda temos uma preocupação com o ritmo da pandemia em Santa Catarina e de resto no Brasil também, ainda bastante acelerado, um número de mortes bastante considerável, embora parece que, com o passar do tempo, às vezes as pessoas já vão quase que se acostumando, infelizmente, com isso, e acabam, os próprios noticiários relacionados a isso vão diminuindo, mas a pandemia está aí, não está controlada, ainda são necessárias ações nesse sentido, né, de todas as esferas de governo, municipal, estadual e nacional, e, ao mesmo tempo, também nós temos que ir pensando muito seriamente no pós-pandemia. Vai restar sequelas gravíssimas, tanto no campo da saúde quanto em outras áreas. Nós já tínhamos em Santa Catarina uma fila que vem de muito tempo atrás, de pessoas esperando por exames, por procedimentos, por cirurgias, e que esta fila aumentou mais ainda em função agora dessa pandemia. O Estado vai ter que se preparar também para esse pós-pandemia, nesse aspecto da saúde, para a diminuição dessas filas, para o atendimento desses procedimentos que ficaram para trás, e também sob o ponto de vista econômico, já que muitas atividades ainda não retornaram e terão dificuldade de retornar, e quando retornarem, as que retornarem, nem todas terão viabilidade, porque o pós-pandemia está ficando claro agora que vai determinar novos comportamentos das pessoas. Então, especialmente nessas áreas onde estão ainda sofrendo mais, as áreas de turismo, de lazer, de restaurantes, de bares, de pequenos empreendimentos, e precisam de uma atenção. Eu acho que foi feito, inclusive, ações no sentido de repassar recursos para as prefeituras. Hoje a gente vê, de maneira geral, as prefeituras estão com seus caixas bem servidos, né? Já houve até declarações dizendo que teriam até dificuldade de gastar isso. E, no entanto, lá na ponta, os que mais precisam estão sofrendo. Micro, pequeno empresário, alguns, aqueles que ainda tiveram aquele benefício esses R$600 aí, que ajudou, mas muitas pequenas empresas não tiveram isso, estão com dificuldade de se reaver e não está havendo linhas de crédito especial voltada para micro e pequeno empresário.
Então, pensar o pós-pandemia é um dos grandes desafios que o Brasil e nós, Santa Catarina, vamos ter que enfrentar no sentido de poder auxiliar também as pessoas a se recuperarem. E, por último, eu espero, ontem o deputado Vicente falou aqui sobre a questão das vacinas, nós temos conversado isso também nas nossas reuniões, espero que isso se concretize o quanto antes, mas nós não podemos esperar apenas que venha a chamada bala de prata, uma vacina, mas sim continuar com os procedimentos, com os cuidados, porque, infelizmente, a pandemia está aí a cada dia, parece que quase sem ceder, e nós não podemos enfraquecer o combate nesse momento. Portanto, deixo essas manifestações também nesse dia. Senhor presidente, muito obrigado. Deputado Neudi Sareta, em relação ao ocorrido na região, os 2 tornados que aconteceram na região, eu terei a oportunidade de receber hoje às 11 horas o coronel João Batista, da Defesa Civil, e pedir à minha assessoria que criasse uma sala virtual para que os deputados pudessem, de modo especial aqueles que representam as regiões atingidas, os municípios atingidos, para que eles possam participar. Em seguida, a assessoria vai passar um link para os deputados para poder interagir com o coronel João Batista, que estará aqui na presidência às 11 horas. Obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado. Foi muito oportuna a sua intervenção, e não só pela fala, mas pela ação que está fazendo. Uma das questões também que nós tratamos nesta reunião que tivemos com os prefeitos, e com a Defesa Civil e secretários do governo, o próprio governador, dissemos que a Assembleia tem participado aí ao longo desses catástrofes, esses eventos que têm acontecido, que tem inclusive utilizado as economias para isso, e dizemos que essas economias, não sei se ainda restam algumas, mas há uma demanda que aquele valor já destinado, se há possibilidade também pudesse ser parte dele utilizado, enfim, nesta questão da região que foi atingida pelos tornados. Então, eu sei que Vossa Excelência vai conduzir da melhor forma possível, e aquilo que for possível a Assembleia participar também, além do que já está participando, seria muito importante. Senhor presidente, obrigado. Não tenha dúvida. Parabéns às 11 horas, então, nós teremos Fizemos questão de participar às 11 horas desse encontro também. Ok. Combinado, então. Encerrado o horário dos partidos políticos, antes da ordem do dia, tem a palavra pela ordem o deputado Mioto, depois o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, quero me solidarizar aqui com esses municípios que foram atingidos por este segundo ou terceiro tornado que acometeu aí as cidades de Água Doce e de forma muito forte também outros municípios como Tangará, Vargem Bonita, Irineópolis também. Temos lá o nosso vice-prefeito do PSC, e me solidarizar com os municípios, prefeitos, e acho oportuna, senhor presidente, esta iniciativa da Assembleia, que tem dado um grande exemplo em todas as épocas, nesse 1 ano e 6 meses que estou aqui atuando como deputado, dando sequência ao trabalho do nosso querido deputado Narciso Parisotto. Tenho visto a iniciativa de Vossa Excelência desta Casa sempre se voltando à atenção dos catarinenses. Então, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, e nesses tempos de pandemia, mesmo em meio à crise, esta Casa tem dado exemplo de altruísmo, de interesse público e de sempre estar ao lado dos catarinenses. Então, quero somar-me a Vossa Excelência também neste pleito, nesta reunião. Vou fazer o possível para participar, já tenho alguns compromissos agendados, mas quero me solidarizar com esses municípios, colocar-nos à disposição, e tenho certeza que o João Batista, a Defesa Civil, o governo estadual também vai estar sendo parceiro, como tem sido nesses dias de calamidade, mas reconhecer aqui o protagonismo de Vossa Excelência e desta Casa em momentos como este. Muito obrigado. A ação, deputado Mioto, é dos 40 deputados. Tem a palavra pela ordem o deputado Kennedy Nunes, em seguida o deputado Vicente Caropreso. Obrigado. Só queria fazer o registro da minha presença, eu não estou conseguindo fazer, estou aqui em roteiro
atendendo as pessoas, visitando, não consegui fazer, e gostaria então da registro da minha presença e fazer as mesmas palavras do deputado Jair Mioto com relação a esse protagonismo que Vossa Excelência dá no processo de atendimento imediato ao nosso estado. E fazer aqui o registro. É hora de Santa Catarina investir em radares que possam, pelo menos, dar uma previsão para que a gente possa melhorar essa nossa prevenção e não só a remediação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Deputado Vicente Caro Preso tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, uma notícia importante e, ao mesmo tempo, quero parabenizar as iniciativas de Vossa Excelência, colocando a casa acima de qualquer interesse, respaldando essa dificuldade que os municípios passaram em relação às situações climáticas negativas. Mas a minha intervenção rápida é o seguinte: ontem, deputados e senadores derrubaram, em sessão conjunta do Congresso Nacional, portanto, uma sessão do Congresso, um veto do presidente da República que desobrigaria o uso de máscaras em escolas, comércios, indústria e igrejas, ao contrário de projeto que tinha sido aprovado no Parlamento. Esse veto foi derrubado primeiro por deputados, depois por senadores. Assim, o uso da máscara passará a ser obrigatório nesses estabelecimentos. Eu achei importante todo o esforço que está sendo feito pela nossa comunidade, pelos estados, municípios, que o bom exemplo venha de cima. E ainda bem que o Congresso Nacional foi altivo e manteve essa proteção e que é um dos pilares de evitar o contágio dessa doença que assola o mundo inteiro. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Pedido de informação número 566, deputado Neudi Sareta é o autor. Solicita à Secretaria de Estado da Infraestrutura informações acerca do asfaltamento da extensão da SC 350 no trecho entre Passos Maia e Abelardo Luz. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 567, autor deputado Laércio Schuster. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da distribuição dos kits de alimentação para os alunos da rede estadual de ensino no período de enfrentamento da pandemia Covid-19. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 568, deputado Márcio Machado. Solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das ocorrências atendidas pela Delegacia Virtual de Proteção Animal desde sua implantação. Discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, nobres colegas, público que nos assiste nos canais respectivos. Esses dias, presidente, eu estava aqui no prédio e a vizinha comentou que está nos assistindo pela TV AL. E isso a gente fica muito feliz e contente que as pessoas iniciam ou continuam ativando a cidadania, que é observar o que nós estamos fazendo, colaborar e agregar. Pois bem, em relação ao tema, é a Delegacia Virtual de Proteção Animal. Esse projeto, ora aprovado em 2017, ele não tinha sido ainda saído do papel e ido para a prática. A partir de várias reivindicações e apoio aqui dos colegas, nós conseguimos que hoje tenha um link lá no site da Polícia Civil de Santa Catarina, que é a Delegacia Virtual de Proteção Animal. E, de acordo com a lei, você pode ir lá fazer a denúncia colocando vídeos, fotos, o local, pode ser anônimo ou não. E aí, quando vai para o site, ele é obrigado a encaminhar para a delegacia do ocorrido, da circunscrição, onde foi feito aquele fato. E aí, esse pedido de informação se refere à necessidade de sabermos como é que está o andamento das denúncias. Se de fato saíram e foram para o local onde tem maior representação, para que a gente possa passar para a sociedade e ampliar. E eu peço, presidente, com a máxima vênia, que os canais da Assembleia possam nos ajudar a divulgar essa Delegacia Virtual de Proteção Animal. Quanto mais gente souber
desse canal tão importante, a gente vai poder fazer aplicar leis como do deputado Jair Mioto, que multa aquele que abandona um animal de 500 ou a R$1.000, dependendo do ato infracional. Nós temos outros atos importantes também que estão em tramitação, como a questão da rinha de galo, multar a quem faz rinha de galo. O que é isso? Ter felicidade de ver dois animais brigando. Tem rinha de galo, rinha de cachorro, também um projeto de minha autoria que está tramitando para que multe. Zoofilia, como é que um ser humano vai ter relação com um animal? Isso é inadmissível. Então, nós precisamos multar essa gente e o site é de suma importância para nós que atuamos na proteção animal. Obrigado, presidente. Deputado Márcio, a presidência determinará a diretoria de comunicação que proceda à divulgação, por julgar que realmente é relevante, é importante que todos tomem conhecimento da existência dessa delegacia. Encerrada a discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 569, deputado Bruno Souza. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil o envio das atas e registros relativos às sessões do CETRAN Santa Catarina no ano de 2020. Discussão, votação, aprovado. Moções de números 386 e 387, que tem como autores a bancada feminina com assento nesta Casa, e também o deputado Zé Milton Schaeffer, manifestando a irmã Neuza Lúcio Luiz aplauso por assumir a presidência da Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovadas as moções. Moção de número 388, deputado Zé Milton Schaeffer. Apela ao ministro do Desenvolvimento Regional e ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil celeridade na construção de novas casas, bem como disponibilização de linhas de créditos às famílias e empresas atingidas pelos tornados ocorridos no dia 14 de agosto de 2020 no oeste e meio-oeste do nosso Estado. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 389, deputado Zé Milton Schaeffer. Manifesta aos presidentes das associações dos municípios do meio-oeste catarinense, do Alto Uruguai, do Alto Irani, do Oeste, do Noroeste, solidariedade às famílias, às empresas e a todos os atingidos pelos tornados ocorridos no dia 14 de agosto do corrente ano, na região oeste e meio-oeste do Estado. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 391. Autor, deputado Kennedy Nunes, parabenizando a senhora Renata Cândido Silvano, do município de Araranguá, pela atuação e mobilização na arrecadação de alimentos para famílias durante a pandemia da Covid-19. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 392, deputado Kennedy Nunes, parabenizando Ariane Araldi, no município também de Araranguá, pela atuação e mobilização na arrecadação de alimentos para famílias durante a pandemia da Covid-19. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 393, deputado Márcio Machado é o autor. Apela aos integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense para que empreendam esforços na alteração do regimento interno da Câmara e do Senado, a fim de permitir sessões híbridas no pós-pandemia, objetivando diminuir gastos públicos com passagens aéreas e hospedagem. Discussão, votação. Tem a palavra o deputado Márcio Machado para discutir. Obrigado, presidente. Reafirmo votos de apreço e estima a Vossa Excelência e aos demais nobres colegas. Esta moção legislativa, ela vem numa análise, presidente. Por exemplo, hoje, aqui na Assembleia, nós conseguimos, através de um celular ou trabalhando home office, deliberar projetos importantes, participar de sessões ordinárias, nas comissões, audiências públicas, comissões especiais, enfim, nós conseguimos, através da expertise intelectual do ser humano, conseguir fazer uma sessão ou presencial, como os nobres colegas estão aí no plenário, ou virtual, ou telepresencial. Assim eu faço, presidente, essa moção legislativa apelando ao fórum
parlamentar catarinense, então, aos 16 deputados e deputadas federais e os 3 senadores, para que alterem o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado, para que permitam sessões híbridas. Então, o que acontece? Todo mundo vai poder participar das comissões, das sessões. Eu estava fazendo um estudo sobre o tema e encontrei aqui no jornal O Globo, a informação de que as despesas dos congressistas caiu de 59 milhões em março, abril e maio de 2019 para 36 milhões de reais no mesmo período de 2020, isto é, quando iniciou a pandemia. E uma economia de 23 milhões de reais. Então, imaginamos nós, são 513 deputados federais, 81 senadores. Toda semana, eles pegam um avião e saem dos seus estados e vão para Brasília e retornam. Só aí são 2 passagens. Nós sabemos muito bem que, às vezes, as operadoras abusam do valor. E o parlamentar, ele vai fazer o quê? Ele tem que trabalhar. Então, ele vai utilizar. Então, imagina, alguém lá do Acre, ele não vai de ônibus, ele vai ter que ir de avião. Então, dessa maneira, acreditando que a gente possa modernizar, eu faço essa sugestão ao Congresso Nacional. Aqui em Santa Catarina nós estamos perto, a gente pode... O presidente pode analisar no segundo momento, mas eu acredito que no Congresso Nacional vai se fazer de grande valia, uma vez que nesse período, hora elencado por minha pessoa, foram uma economia de 23 milhões de reais, que pode aplicar na saúde, segurança, enfim, na infraestrutura necessária para o desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigado. Encerrada a discussão, votação, aprovada a moção de número 393. Moção de número 394, autor, deputado Márcio Machado. Apela ao diretor-geral e superintendente regional do DENIT para que não meça esforços no sentido de viabilizar a recuperação da capa asfáltica do trecho entre Irani e Ponte Serrada na BR-282. Em discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 395. Autora, deputada Marlene Fengler, apela ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense apoio para a aprovação do projeto de lei 2.997, que modifica a Lei 7.498, de 1986, estipulando a jornada de 30 horas semanais e cria o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, além de parteiras. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 396, 396, deputado Sargento Lima é o autor. Apela ao governador do Estado para estudar a possibilidade de permitir novas matrículas nas escolas técnicas, profissionalizantes e de idiomas no Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 397, autor, deputado Gessé Lopes. Aplaude o policial militar, soldado Leandro Ribeiro de Lima, pelo impedimento de furto ocorrido no bairro de Barreiros, no município de São José. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos de número 1155. Deputado Jair Mioto é autor, solicita a Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, informações acerca da volta da possibilidade de corte de energia por falta de pagamento para os consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia e serviços e atividades consideradas essenciais. Discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero chamar a atenção aqui desta casa. Nós aprovamos aqui projeto de lei que proibia o corte das contas de energia elétrica nesse tempo de pandemia por alguns meses e permitia o parcelamento sem multas em até 12 vezes. E o que tem ocorrido é uma disputa do governo do Estado e a Celesc voltando a fazer esses cortes. Então, me preocupa, senhor presidente, em época de pandemia, empresas e pessoas que foram demitidas, pessoas que estão com problemas financeiros, que agora podem, em época de pandemia, contar com essa ajuda do Estado, ou seja,
ter ainda cortada a sua conta de energia elétrica. Então, faço um apelo aqui a esta casa para que possamos olhar com atenção este caso, uma vez que, é claro, não somos a favor também da inadimplência por inadimplência, mas que se observe, por isso o meu pedido é de informação, para que nós possamos olhar com carinho essa situação. Há casos e casos, mas não podemos inviabilizar empresas ou até pessoas que estão no ofício do seu trabalho, que foram demitidas ou que tiveram seu salário reduzido, agora passarem por uma situação vexatória de terem também as suas contas de luz cortadas. Então, que nós possamos olhar isso com muito carinho, com muita atenção, pois nós aprovamos nesta casa que não seja feito corte, mas que seja feito um parcelamento, que seja olhado com carinho. Tenho recebido contatos, ligações, até de empresários também preocupados com essa situação. Então, faço um apelo para que os deputados possam aprovar e que essa casa possa também olhar com carinho essa situação, pois é um momento que a população muito precisa e não podemos fechar nossos olhos a esses que tanto necessitam, no momento desse, do amparo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra para discutir a matéria? Sim. Tem a palavra a deputada Paulinha. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Jair Mioto pela excelente iniciativa, lhe dizer que me somo a essa causa. Vou também, deputado, procurar fazer contato imediato com a Celesc para levar essa preocupação, para requerer a resposta a mais breve possível para Vossa Excelência, mas também corroborar o seu pedido de atenção aos catarinenses, especialmente aqueles que ainda atravessam condições difíceis. Essa pandemia ela não alcançará o seu fim tão imediatamente como nós desejaríamos, então é importante que esse tipo de atenção possa ser ofertada aos catarinenses até que se finde todo esse processo tão dolorido que estamos vivendo. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência pela iniciativa e conte comigo. Encerrada a discussão, votação, deputados que aprovam. Deputado Márcio Machado, ainda para discutir. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o deputado Jair Mioto pela proposição da matéria, uma vez que a Celesc buscou, juntamente com a ANEEL, uma autorização para aumentar a tarifa de luz. Então, é isso que eles nos apresentam, um desrespeito com a comunidade. Tanto que o projeto aprovado, meritório, que não deveria cortar a luz das pessoas até dia 31 de dezembro, eles ingressaram na justiça e ganharam. Então, nós perdemos um poder importante de ajudar as pessoas e, neste momento, eles querem cortar a luz do inadimplente. Ele inadimplente por quê? Porque ele está trabalhando? Porque ele está frutificando? Não, nós estamos numa crise. Agora, a Celesc conseguiu um aumento de 8,14%, sendo que o IPCA, divulgado dos últimos 12 meses, de junho, pelo IBGE, foi 2,13% e um lucro no primeiro trimestre da Celesc de 144 milhões de reais. E agora querem cortar do trabalhador que infelizmente foi despedido. Tem inúmeros casos, todos nós recebemos diariamente alguma informação que a pessoa foi despedida por causa do Covid e agora a pessoa fica doente, gasta medicamento. O frio que está aqui na Serra Catarinense, no oeste, em todo o estado de Santa Catarina, nós percebemos que baixou a temperatura. Vai vir uma frente fria muito forte. E o que nós usamos? Um aquecedor, nós usamos alguma coisa para poder melhorar o ambiente da casa e gasta mais. Então, parabéns, deputado Jair Mioto. É importante mesmo que não se corte. Deputada Paulinha, é importante que apresente também, mas agora eu não vejo a boa fé e a boa vontade da Celesc, que só quer o lucro, o capitalismo puro, o capitalismo da fonte, que tem lucros estratosféricos e ainda quer mais para tirar do momento atípico, do momento de tristeza para o povo de Santa Catarina, que é ficar desempregado. A pessoa que está desempregada, presidente, é a coisa mais triste que tem, não consegue dormir, dá palpitação no coração, capaz de dar um ataque
algum problema, um AVC. Por quê? Porque ela não consegue, ela vê a criança com fome, ela vai querer comprar as coisas e, às vezes, vai deixar de pagar uma luz que está muito alta. Está muito alta. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Tem a palavra para discutir o deputado Altair Silva. Quero parabenizar o deputado Jair Mioto pela iniciativa da ação, no sentido de que esta Casa, por unanimidade, aprovou a lei que, durante o período de pandemia, proibia o corte de luz. Entretanto, as concessionárias entraram com ação com mandato de segurança na Justiça e também as cooperativas de eletrificação rural, obtendo êxito. Eu quero só fazer uma análise que a Justiça tem a grande missão de cumprir a Justiça e também tem os seus graus de competência. Se essa Casa produzir uma lei que foi sancionada pelo governador, portanto, ela teve todos os passos para atender a sua eficácia, e o judiciário derruba ela, olha, veja bem, a única forma que tem de desativar uma lei é através de uma ação, uma ADIM, e só tem poderes para propor ADIM, se eu não me engano, o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do Estado e o Ministério Público. Portanto, até uma decisão da Justiça que, ao meu ponto de vista, incorreu em um grave erro, ocupando espaço que não é atribuição dela, de dar mandato de segurança suspendendo a eficácia de uma lei. Portanto, senhor presidente, eu coloco aqui um desafio para que essa Casa tome, através da Procuradoria Jurídica, uma iniciativa em relação a esse fato, porque já tem extrapolado a própria linha humanitária, né? Como o deputado Márcio aqui falou, se cortar a luz num momento como esse, é um desastre para a família. Ninguém deixa de pagar água, luz, porque não quer. Então, se a empresa está tendo lucro, se a empresa está prosperando, e eu não sei de onde que veio esse aumento, porque as únicas empresas que têm coragem de aumentar preço em período de pandemia, a maioria absoluta das empresas da iniciativa privada estão reduzindo custos, baixando preço para poder vender mais, para aumentar a competitividade, e a Celesc vai na contramão da história. Isso precisa ser revisto, senhor presidente. Encerrada a discussão e votação, o deputado Escapol permanece como se encontra. Aprovado o requerimento. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, de número 1149 a 1154 e de números 1156 a 1158. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 1610 a 1654. Encerrada a ordem do dia. Quem pediu a palavra pela ordem? Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, quero agradecer o apoio dos deputados. Também considero um absurdo esse aumento de 8% das tarifas de energia elétrica, mas quero também agradecer, senhor presidente, pela aprovação da indicação 1641 de minha autoria, que pede um planejamento, um protocolo para a liberação gradual do setor automobilístico, como kart e também as corridas de trilha, também de motos. E ressalto aqui, senhor presidente, que estamos já há 2 semanas negociando com a Secretaria de Saúde, com o presidente da Federação Catarinense de Automobilismo, e eles já construíram um protocolo, já apresentaram a FEISPORT, ao Rui, a toda a equipe, e também a Secretaria de Saúde. Vale salientar, por exemplo, uma corrida de trilha que não tem público, não tem ninguém, apenas algumas pessoas que vão participar,
corpo técnico, ele se dispõe a fazer toda a testagem das pessoas, colocar inclusive câmaras de ozônio para a segurança das pessoas. Existem muitas empresas envolvidas, e eles se dispõem a seguir todo o protocolo, um protocolo rígido, e não vejo por que o governo não considerar isso, uma vez que alguns ralis sequer existe a presença de público. Podem se reduzir também o número de técnicos, de pessoas para coordenar o evento. Então, agradeço essa casa que aprovou aqui, mas frisar que estamos há 2 semanas interagindo com a Secretaria de Saúde, com a FEESPORT, e até agora nenhuma sinalização, uma vez que até o futebol está liberado, né? Até o futebol, que é um esporte coletivo, está liberado. Ressalto que não somos a favor de uma liberação total, mas uma liberação parcial, com todo o regramento, com regramento rígido, com todos os protocolos, e assim também entende a federação. Mas faço apelo aqui para que a Secretaria de Saúde possa olhar com mais atenção, com mais propriedade, com mais critério científico e técnico, pois uma vez que se libera o futebol, e também sou favorável dentro de todo um regramento, mas que também possa se olhar esse setor que oferece mais segurança ainda nos seus protocolos, e não entendo por que não esteja ainda liberado. Muito obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito é o deputado Ivan Nats. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a permissão e compreensão do deputado Ivan Nats, tem a palavra pela ordem do deputado Altair e depois o deputado Sopelsa. Eu quero agradecer ao deputado Ivan Nats aí, porque a nossa mensagem é rápida, e o deputado Sopelsa em seguida. Nós, no dia de ontem, lá em Nova Trento, no Hospital Imaculada Conceição, juntamente com a equipe de governo, foi aberto mais 10 leitos de UTI, fruto de uma visita que fizemos à Prefeitura Municipal, através do prefeito Jean Voltolini, que colocou a possibilidade de o hospital abrir 10 novos leitos de UTI. Gravamos o vídeo, mandamos para o governador e também para o secretário André Mota. Em seguida, marcamos uma audiência. No dia seguinte, já estavam os equipamentos necessários lá para montar a UTI. Num prazo recorde, essas UTI foram habilitadas junto ao Ministério da Saúde. E no dia de ontem foi oficializada a abertura de mais 10 novos leitos de UTI para servir o Vale do Rio Tijuca, para servir a Grande Florianópolis e outras regiões do estado, já que o Hospital Imaculada Conceição é um dos poucos hospitais de Santa Catarina que tem heliponto, ou seja, pode deslocar paciente que vier a precisar através de transporte, através de helicóptero. E também um projeto pós-pandemia, que é esses leitos de UTI, já que Nova Trento é uma cidade de cunho religioso. Temos a Santa Paulina, que era uma grande cuidadosa, principalmente das pessoas que tratavam de câncer. O plano de trabalho pós-pandemia desses leitos de UTI é de transformar essa ala do hospital num centro de tratamento oncológico. Já temos um passo definido para o futuro. Por isso, eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao secretário André Mota pela agilidade no atendimento, ao governador do estado, que autorizou as linhas de ações para que acontecesse rápido, e Santa Catarina agora recebe mais 10 novos leitos de UTI, que é importantíssimo para esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, deputado Sopelsa. Bom dia, senhor presidente. Só para pedir a gentileza de registrar a minha presença, deputado Júlio. Presença registrada. A presidência registra também e alcança aqui pelo vídeo o deputado Bruno Souza, e aproveito para cumprimentá-lo pelo seu aniversário, desejando saúde, sucesso, vida longa e muita combatividade nas suas ações. Parabéns, deputado Bruno. Muito obrigado, presidente. Tem a palavra
Em explicações pessoais, por até 10 minutos, o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, sociedade catarinense, eu quero agradecer profundamente todos aqueles que, durante esse período do trabalho da CPI, ajudaram a construir esse relatório. Esse documento que foi construído com a participação de todos os membros da comissão, foi realizado em tempo recorde e é modelo para o Brasil. Como eu disse, senhores deputados, senhor presidente, não houve caça a bruxas, não foi inquisitório, não foi um circo, como alguns tentaram carimbar no início, e não foi um desperdício, como também disseram alguns por aí, e não terminou em pizza. Ao contrário, terminou com um vasto conjunto probatório, indício de autoria e materialidade. Cumpre agora aos órgãos controladores fazer o seu papel de fiscalizar e fazer cumprir, a lei, que a gente quer o dinheiro de volta e as pessoas na cadeia. A Assembleia Legislativa, através dos seus 9 deputados que compuseram a CPI, cumpriram o seu papel e cumpriram o bem feito. Eu, senhor presidente, senhores deputados, procurei na imprensa, durante ontem e hoje, uma vírgula que levasse críticas ao trabalho da CPI ou ao relatório. Nenhuma vírgula, senhores deputados, foi anotado com relação ao relatório. Muito pelo contrário, a nota do Piara, publicada na sua coluna de hoje no Diário Catarinense, diz exatamente o que foi a CPI. A CPI, diz o Piara, foi extremamente bem sucedida. Ela terminou muito bem na condução do deputado Lima, terminou elogiada por todos. Nats, que muitas vezes agiu mais como a oposição do que relator, e foi verdade, construiu bem, nas últimas semanas, um relatório que pudesse ser aprovado por unanimidade. Então, a crítica, senhor presidente, extremamente positiva a respeito da CPI. Mas tem muito para fazer ainda. E eu quero alertar o coordenador da frente parlamentar de fiscalização dos atos de compras da pandemia, o deputado Marco Vieira, porque eu vou falar agora. Queria botar para vocês um vídeo no depoimento da CPI, para mostrar que tem muito para fazer ainda. Aproveitar que a líder do governo está aqui para acompanhar isso também. Eu não participo de escolha de modelo, eu não participo de negociação com empresa. Quem fala aí, o deputado André, o secretário André Mota Ribeiro. E nem de valor. Nunca houve a participação do adjunto, porque existe um órgão dentro da secretaria que é responsável por isso, que é a Superintendência de Gestão Administrativa. Bom, mas sendo específico, em que momento? Obviamente, isso mostra que o senhor está ativo ali, está dentro dos processos, conhece. Qual a informação que o senhor tinha sobre a compra de respiradores, até onde é o seu conhecimento? Porque é uma compra significativa, são 33 milhões. Então, não é algo que passa assim despercebido. O senhor como adjunto, e o senhor, desde a época que eu transitava ali mais próximo ao governo, a gente sabia que o senhor sempre foi o contato com algumas empresas mais próximas, sempre chegava à Secretaria de Saúde por intermédio do senhor. Isso é uma afirmação sua, não tem esse fluxo de trabalho na Secretaria, não era assim. Tem filmagens suas com inúmeros, por exemplo, tem um e-mail que não é mandado ao secretário, é mandado ao senhor. É no mínimo estranho. Mas tudo bem, não vou entrar nesse caso. Queria entender mais a sua participação. O senhor não tinha conhecimento nenhum, até onde era o seu conhecimento da compra desses respiradores? Não era atribuição do adjunto se envolver com compras de equipamentos, a definição de estruturas, preparação da rede, contato com os hospitais, O secretário disse que não era papel dele, que ele não participou, não acompanhou e não viu. Falas do secretário, atual secretário de Saúde, que a Assembleia já mandou tirar do governo. O secretário que está cuidando do dinheiro dos catarinenses da pandemia. Está dizendo aí que não participa, não acompanha e não fez. Vamos continuar aí.
E protocolos, trazer segurança, sim. Identificar quantitativos também, mas participar de aquisição de equipamentos, principalmente nesse contrato aí, não é atribuição. Eu só tomei conhecimento quando ele se tornou público, ou quando ele me foi informado que houve uma abertura de sindicância por parte do Estado, porque haveria um apontamento em alguma compra que até então eu desconhecia. O senhor secretário Elton, em seu depoimento, afirmou ao Ministério Público que a compra de respiradores se iniciou na cotação da compra de locação dos leitos de UTI, com a sua participação efetiva junto ao empresário Leandro. Segundo ele, Leandro teria acesso livre à Secretaria de Saúde com realização de reunião com você para tratar desses assuntos, dessas aquisições. O senhor, inclusive, teria pedido ao Elton para que intervisse junto ao Badesc um apoio financeiro para a empresa, para a liberação de crédito, para a alocação desses leitos de Estado de Santa Catarina. Você confirma essa afirmação do secretário Elton? Não, não confirmo. No caso, ele mentiu aqui. Eu não sei em qual foi o contexto que ele colocou isso. Vocês viram que ele disse, foi perguntado se ele participou, se ele acompanhou, se ele viu o Leandro, se ele falou, disse que não. Ele disse que não. Para frente um pouquinho. O único momento que eu tive alguma conversa com o Leandro, que era o fornecedor da Secretaria, foi nesse momento que ele já relatei aos senhores, que ele veio fazer uma oferta de ajuda e sugeriu a possibilidade de locação de equipamentos. Esse Leandro, trata-se do Leandro advogado que aqui esteve, ou esteve? Não, esse é um outro, eu só conheço um Leandro nesse processo, que é um fornecedor já de alguns anos da Secretaria, que foi esse que veio sugerir ou perguntar se havia interesse de locação. Segura. Só conheço o Leandro, que é o Leandro Estevam. Só conheço o Leandro Estevam. Segue. Leandro Estevam era o que o senhor teve algumas reuniões ali, no caso, na Defesa Civil? Uma vez. Uma vez. Tem algumas filmagens que mostram os senhores... Deixa eu esclarecer só para ajudar. Na verdade, trata-se do Leandro Barros. Sim. Não. Só para... Ele está falando do Leandro Estevam. É importante que a gente venha... ou Barros? Não, eu estou falando do Leandro Estevam, que é da CMD Ortopedia. Então, obrigado. O outro só para deixar Leandro claro eu não conheço. Na ata, Não. Porque se a gente fica tratando de Leandro para cá... Pois esse é um problema, mas o outro Leandro... Então, o senhor se refere a Leandro Estevam? Da CMD Ortopedia, isso. Tá, obrigado. Ele diz que nunca conversou com o Leandro, que não conhece o Leandro que teve preso, o Leandro que foi identificado pelo Douglas. Estou falando isso aqui não é para esticar a CPI, não. Estou dizendo que o secretário André Mota continua comprando equipamento em Santa Catarina, continua secretário. Vou mostrar para vocês a imagem 1. Sabe quem está nessa foto aí, senhores? Essa foto aí é de reunião lá na secretaria. Aí, nessa foto, a gente tem... Deixa eu ver aqui onde é que está a foto. O Leandro de Barros, o que foi preso, mais 3 pessoas ali na Defesa Civil. 3 pessoas, né? Na reunião na Defesa Civil, 4 pessoas. Então, ali, esse de preto, para mostrar para vocês, é o Leandro Barros. Mostra outra foto, por favor. Agora... Deputado. Na foto... Deputado. Sim. Pode voltar ali aquela foto ali. Por favor. Não dá para enxergar a data ali da foto ali? Essa foto é do dia 28 de março. 2 dias ali, quando estava na compra dos respiradores fantasmas. Não parece a deputada Paulinha ali de preto e cinza ali? Só, né, já que ela está aqui, achei parecida, né? Se for, assim, porque eu acho estranho, né? Se for, desculpa, se não for, né? Mas bem na época onde estava tendo aí uma reunião, e bem na época, a data, desculpa aqui se eu estiver enganado, eu estou só fazendo uma observação. É a data onde estava tendo, né, as negociações aí das compras dos respiradores. Eu não sei, deputado... E ali esse ali é aquele que foi preso, o Leandro. Isso, é. Não, eu só acho depois o senhor tem acesso às imagens, você vai poder... Eu acho que vale uma explicação, só uma observação. Bom, então eu vou mostrar para vocês a foto 2. Sabe essa foto 2, senhores deputados? É o André Mota Ribeiro, dia 28. O André Mota Ribeiro, o atual secretário, ao lado do Leandro de Barros. Ele disse que não conhecia, não sabia e nunca falou com o Leandro de Barros. Sabe quem está do lado dele aí? O Leandro da CEMED e o outro Leandro de Barros, o carequinha
é o Leandro de Barros, o que foi preso. E o de preto aí, ó, é o André Mota Ribeiro, o atual secretário, que está fazendo compras sem licitação lá na secretaria. Está enfrentando a pandemia, está fazendo leito de UTI, como disse aqui o deputado Altair Silva. A foto 3. Olha só a intimidade, senhores deputados. Está ali um funcionário da Secretaria da Saúde e os dois, Leandro de Barros e André Mota Ribeiro. Dia 28. Botei sigiloso ali e tal, porque no contexto não tem sigilo. O contexto é que é sigiloso, né? Parte dele não é. Então está aí, ó. André Mota Ribeiro, atual secretário, dia 28 de março, conversando com Leandro de Barros, interlocutor de Douglas Borba. Dentro da Defesa Civil, senhor presidente. Eles estão dentro da Defesa Civil. Volta lá a foto número 1. É a mesma mesa. É a mesma mesa, é o mesmo local. Agora, olhando mesmo, eu acho que é a deputada Paulinha que está nessa foto, sim, deputado Gessé. Acho que é a deputada Paulinha que está ali. Mais 2 pessoas e o cara da saúde. Estão na mesma mesa. Foto 1, foto 2, foto 3. Esse cara está no governo. Pode tirar. Esse sujeito está fazendo compras. A Assembleia Legislativa já mandou tirar o deputado João Amin, o André Mota Ribeiro, deputado Gessé. A Assembleia já aprovou por unanimidade o afastamento do André Mota Ribeiro. A comissão especial já pediu para afastar o André Mota Ribeiro. E o André Mota Ribeiro foi denunciado pela CPI. E o André Mota Ribeiro disse que não conhecia o Leandro de Barros. E agora está aí a prova, porque contra a imagem, senhor presidente, não tem argumentos. Então, a Assembleia Legislativa tem que tomar uma posição. O governo não passa esse desgaste, porque nós estamos perseguindo. Para concluir, senhor presidente, a CPI não perseguiu ninguém. A CPI só mostrou para Santa Catarina o que aconteceu. E tem muito mais coisa ainda para fazer. Então, deputado presidente, que representa a Assembleia Legislativa, deputado Marco Vieira, temos que chamar. O que está acontecendo? Líder do governo, o que está acontecendo? Que mentirosos tomam conta de Santa Catarina. Mentirosos tomaram conta de Santa Catarina, deputado Gessé, que nos acompanha. Disse que não conhecia, que não sabia quem era, que nunca viu, meu Deus do céu. E olha, se fuçar mais, tem mais aqui, hein? Tem mais imagem, tem mais vídeo aqui. Então, a Assembleia não pode, senhor presidente, senhores deputados, continuar se sujeitando a ter, no comando da Secretaria da Saúde, que está sobre calamidade, que está comprando sem licitação, um sujeito que é mentiroso e que conversa e recebe ladrão, corrupto e presidiário. Aí, Santa Catarina está indo de mal a pior. Muito obrigado, senhores deputados. O próximo orador inscrito é a deputada Paulinha, que tem a palavra por até 10 minutos. Em seguida está inscrito o deputado Bruno Souza. Obrigada, senhor presidente. Eu nem quis interromper o meu nobre colega líder da oposição, deputado Ivan Nats, porque, para não lhe tirar o seu precioso tempo, pedindo pela ordem, já que eu já era a próxima inscrita a falar. Primeiramente, eu quero esclarecer a pergunta do deputado Gessé. Sim, aquela pessoa na foto sou eu. E relembrar aos colegas que, durante todo o episódio da pandemia, nos primeiros 30 dias, principalmente, até que a Assembleia retomasse os seus trabalhos híbridos, eu me fiz voluntária da Defesa Civil. Eu estava lá das 8 da manhã até as 10, 11 da noite. Então, participei, evidentemente, de várias reuniões para discutir questões de saúde, mas jamais para discutir questões de compras. Esses objetos não eram afetos à nossa contribuição, a não ser quando se tratavam de doações. Eu fiz algumas
alguns contatos com amigos para oferecer doações para o Estado de Santa Catarina no momento em que nós ainda não tínhamos testes adquiridos, enfim, no início da pandemia. Esclarecido, deputado Gessé. Bom, deputada, eu registro aqui... Eu não vou lhe dar a parte, porque eu não lhe pedi. Então, o senhor, por gentileza, respeite o meu tempo, depois Vossa Excelência pergunta. Não permito. O tempo é meu, eu quero falar à vontade sobre o que desejo agora. E depois, ao final, eu estou à disposição de Vossa Excelência. Eu quero só, sem demérito nenhum, ao trabalho da CPI, que eu acho que se comportou realmente num momento em que Santa Catarina precisava e pediu uma resposta também do Parlamento, o senhor presidente. Eu não tive ainda a oportunidade de ler em detalhes o relatório, mas é explícito que quer se estabelecer aqui nessa casa atos condenatórios exagerados com o objetivo político de desgastar o governo. Isso está claro. A imagem de uma foto, no meu ver, em relação ao secretário André, se torna constrangedora não pela imagem, deputado Ivan, mas pelo fato de o deputado negar conhecer uma pessoa com quem ele esteve. Isso, de fato, é constrangedor. E é uma explicação que cabe a ele oferecer ao Parlamento e ao Estado. Porque se trata de uma questão, os respiradores é uma questão que envolveu o calor da sociedade catarinense. Agora, daí, a desqualificá-lo totalmente nesse momento, eu acho um assinte, um abuso, justamente porque nós estamos vivendo um momento de pandemia em que a resposta técnica que a Secretaria de Saúde vem ofertando neste momento tem sido impecável. Os erros, os excessos, tudo aquilo que se cometeu no processo inicial da pandemia e que nos levaram a essa tragédia, que foi o caso dos respiradores, já é um preço alto demais a pagar. E nós não estamos aqui no momento de estabelecer juízo de valor e crucificar pessoas que ainda não tiveram o seu processo finalizado. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, se eu ouvisse de outro colega aqui, deputado Ivan, ilações ou comentários falando de pessoas que são mentirosas, eu até avaliaria, mas partindo de Vossa Excelência, por favor, né? Vossa Excelência aqui, nesse tapete vermelho desta casa, gravou um vídeo para o município de Pouso Redondo, dizendo a todos que tinha acabado de sair de uma reunião com a Defesa Civil e que não haveria mais uma obra de barragem, um vídeo que está aí publicado nas suas redes, reunião que nunca aconteceu, porque o senhor nem foi recebido pelo secretário, ele nem conhecia Vossa Excelência naquele momento, aí Vossa Excelência vem querer aqui falar de mentira? Eu acho que a gente tem que responder, senhor presidente, e nobres colegas, pelo que a gente é, e tomar muito cuidado aqui com as nossas falas. Indubitavelmente, o relatório da CPI produziu bons produtos. O Estado precisa mudar a sua forma de compra e não pode agir mais arbitrariamente ou sem critérios em momentos de pandemia. Mas isso não nos dá a nenhum de nós o direito de atacar a honra das pessoas sem que hajam os devidos processos legais, julgados, encerrados. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós não fomos eleitos para sermos algozes das pessoas pelas nossas vontades políticas. E essa casa precisa melhorar o seu tom de respeito quando parte de alguns para falar de pessoas. Isso é algo que a gente precisa rever, deputado Ivan. Mas eu quero também, senhor presidente, aplicar parte do meu tempo para outras questões que eu queria aqui destacar. A primeira delas, ilustrar aqui o belíssimo trabalho empreendido pelo deputado Altair, que nos levou ontem à cidade de Nova Trento, onde, além da inauguração, senhor presidente, dos 10 leitos de UTI, e que teve uma resposta muito rápida. O pedido do deputado Altair chegou no dia 20
de julho, e agora, no dia de ontem, os leitos de UTI, num esforço gigantesco de Estado e municípios cooperando entre si, viabilizou aqueles leitos. Foi emocionante, eu disse lá que praticamente um milagre, exatamente no dia em que os leitos ficaram prontos, antes ainda de inaugurá-los, um cidadão neotrentino precisou ser acolhido naquela UTI em razão do agravamento da situação da Covid. E tudo isso se deu pela passagem do deputado Altair, que enxergou a possibilidade, a oportunidade de oferecer esses leitos para Santa Catarina, buscou o Estado e rapidamente teve uma resposta. Além disso, senhor presidente, mais de 1.200.000 o Estado vai oferecer de recursos para concluir uma ampliação de obra do hospital, que opera hoje 100% SUS nas mãos da municipalidade. Um exemplo, o trabalho do prefeito Jean, naquela cidade de modelo de hospital gerido pela municipalidade. Eu também quero rapidamente deixar aqui um destaque. Uma das preocupações que tem ocupado muitos de nós é a questão do transporte coletivo. Eu imagino, senhor presidente, que daqui por diante nós não temos mais alternativa que não seja viabilizar o retorno efetivo do transporte. Primeiro, porque ele se torna absurdamente impagável com um público reduzido. As empresas não têm como subsistir e nós temos aí um universo, aqui na região metropolitana, de mais de 5.000 profissionais que estão na iminência de perder os seus empregos, muitos já sem receber, muitos já foram desligados das empresas. Então, ainda que se estude uma espécie de reequilíbrio contratual ou auxílio econômico que compete, sim, aos concessionários. Porque, veja, no transporte coletivo municipal, quando se trata de concessão pública, à medida que a concessão pública não oferece retorno efetivo para a sustentabilidade econômica daquele ato, o ente que faz a concessão, ele também é corresponsável por esse desequilíbrio. Então, eu vejo que está mais do que na hora da retomada do serviço do transporte coletivo acontecer, tomando as precauções, mas num percentual de 40%, 50% as empresas não vão aguentar, e nem o Estado, e nem os municípios que têm as suas concessões têm recursos efetivos para prover esse déficit que esse desequilíbrio provoca. Diante disso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu tenho feito esforços no diálogo tanto com a Secretaria de Infraestrutura, quanto com o secretário Paulo Eli, enfim, com o próprio governador e, mais que tudo, com a categoria de trabalhadores, para que nós tenhamos um encontro de soluções, de alternativas para esse caso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Ivan Nats. Considerando que foi citado pela deputada Paulinha, líder do governo, considerando também que é importante o debate aqui, nessa casa, eu entendo interessante nesse momento dar um conselho para o governo. Precisa rezar muito. Não precisa só ir mais de Paulina, não, para se salvar. Vai ter que ir em Caravaggio, vai ter que ir lá em Nossa Senhora Aparecida, vai ter que fazer roteiro de rezar. Vai ter que fazer roteiro de rezar, e rezar muito. Rezar para que eu não possa estar aqui na Assembleia Legislativa nos próximos dias para mostrar o que tem mais. É isso que o governo precisa fazer, precisa rezar. O grande defeito do governo foi ter permitido que um deputado que não se vende, que não se corrompe, que veio para cá para trabalhar, não para conversar com ladrão, com corrupto, com pilantra em reunião lá na Defesa Civil. Senhores deputados, todos os deputados cumpriram a sua função em casa. Alguém resolveu dar expediente na Defesa Civil, onde o governo estava fazendo compras sem licitação. Todos os deputados aqui receberam telefonemas de gente que queria vender para o governo. Todo mundo, o deputado Gessé, se afastou desse negócio. Mas teve quem foi dar expediente dentro da Defesa Civil
participar de reuniões de compra do governo, como se deputado estadual pudesse participar de reunião de compras do governo, ainda mais em processo de pandemia e sem licitação. Mas isso não é problema meu. Eu acho que essa gente tem que rezar mesmo, e rezar muito, para pedir perdão pelo que fizeram com Santa Catarina, o prejuízo que causaram para esse Estado, principalmente o prejuízo moral, porque o que essa gente causou para Santa Catarina não foi só prejuízo material, não foi só o dinheiro que roubaram, não. O que essa gente causou para Santa Catarina foi prejuízo moral. Saber que a gente levanta cedo, paga imposto para eles roubarem. E quem tem o papel de fiscalizar, de cuidar, de proteger, está fazendo reunião com quem quer roubar os catarinenses e definitivamente roubou. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha. Olha, eu não quero fazer desse circo, desse espetáculo que Vossa Excelência quer causar aqui um debate. Francamente, deputado Ivan, nós estamos num ambiente de 40 colegas que todos se conhecem. Vossa Excelência querer, assim, para cima de mim, colocar essa banca de honesto, pelo amor de Deus, eu digo agora, não venha com essa conversa, porque ela não termina bem. Cada um de nós tem um legado, uma história. E eu me orgulho da que eu construí até aqui. Eu sei exatamente como eu cheguei e eu, diferente de alguns, Vossa Excelência tem aí áudio declarando por tudo que comprou não sei quantos votos, que pagou tanto por voto. Eu não fiz isso aí na minha campanha, deputado Ivan. Então, assim, olha que eu fiz muito mais voto do que Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque eu tenho um serviço prestado, credibilidade, não é Vossa Excelência com esse seu showzinho que vai constranger a minha figura pública e aquilo que eu ofereci por Santa Catarina. Sim, eu estive na Defesa Civil e me orgulho disso também, porque naquele momento, como líder, eu era o único canal de diálogo com o parlamento. Não vendi, não comprei, não ofereci serviço, não participei de processo de compra, mas estava lá tentando entender o que era essa pandemia e auxiliar no encontro de soluções. Não lhe devo satisfações, e o senhor também não me deve, mas adoro poder dizer que sou absolutamente diferente de Vossa Excelência em termos de caráter. Vossa Excelência não consegue, com altivez, me olhar nos olhos e responder de igual para igual, porque Vossa Excelência vai ter que comer muito feijão e muito arroz para chegar perto daquilo que eu já entreguei de resultado para o Estado de Santa Catarina. Então, deputado, eu lhe peço, de coração, vamos fazer um debate aqui de alto nível, discutir as imperfeições que o governo tem, aquilo que é sua competência no seu ato fiscalizatório, mas eu não vou tolerar o seu desrespeito para comigo. Ele vai ser respondido à altura e cada vez mais. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra aniversariante do dia, deputado Bruno Souza, por até 10 minutos. Presidente, primeiramente, muito obrigado pela lembrança. Fico muito honrado de ser lembrado por Vossa Excelência e agradeço pelas palavras. Infelizmente, começo trazendo algumas notícias não muito boas que aconteceram essa semana. Parece que a semana não me presenteou com grandes notícias, mas antes quero agradecer os colegas por votarem favorável ao meu pedido de informações que eu fiz à Casa Civil, pedindo as atas das reuniões do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Por que isso? Faço esse pedido porque, afinal, no mês de junho, aconteceram 16 reuniões extraordinárias naquele conselho que renderam cerca de R$ 7.600 para cada um dos conselheiros. R$ 7.600, senhores, é cerca de 7 salários mínimos. Isso em um país onde 80% da população ganha até 3 salários mínimos. E esses conselheiros ganharam esses 7 salários mínimos para trabalhar de casa, participarem de reuniões extraordinárias, porque eles ganham justamente por participarem dessas reuniões. E eu quero entender qual o motivo de, no meio da coronacrise, quais motivos levaram a tanta reunião extraordinária que justificaram esses gastos extraordinários também.
Foram quase 140 mil reais em pagamentos desses jetons para fazerem essas reuniões extraordinárias. Eu quero essas atas, eu quero entender o que foi debatido nessas reuniões. E aqui eu não estou fazendo ilação alguma, apenas estou querendo conhecer algo que é público, para que nós possamos entender ao que está sendo pago, pelo que está sendo pago, esse dinheiro que, como eu falei, é muito além do que 80% da população brasileira ganha na vida, vai ganhar durante o seu trabalho, durante os meses da sua vida. Então, nós temos que entender isso. Por isso, eu agradeço aos deputados por corroborarem com esse pedido. Também trago aqui, agora eu falei de duas notícias um pouco infelizes, e, de fato, aconteceram duas notícias essa semana que me incomodaram muito. A primeira, infelizmente, tivemos uma decisão contra a liberdade no Brasil, ou melhor, no sul do país. Tivemos, no TRF4, acolhido o pedido do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário para proibirem os aplicativos de transporte coletivo, como o Buser, como o Forbus, que é aqui de Santa Catarina. E por que esse pedido foi feito? Foi feito porque esses aplicativos estavam agradando, porque a população estava escolhendo usar esses aplicativos, porque a população queria usar esses aplicativos, essa forma de transporte, porque, afinal, se a população não estivesse gostando, não estaria usando, e aí não seria um problema. Só se tornou um problema porque a população quer usar. E, infelizmente, nós tivemos uma grande derrota, não apenas, eu nem uso esses aplicativos, nunca usei, mas não importa. Isso diz respeito a todos os brasileiros que priorizam e valorizam a liberdade. E por que isso? Porque, afinal, se nós temos grupos organizados que são donos de mercados, nós não temos liberdade de fato. Porque, afinal, ser dono de um mercado é ser dono da opção de escolha das pessoas. Alguém se arvorar nesse direito de comandar um mercado, não deixar ninguém entrar, é também querer ser dono, pretender ser dono da vontade de escolha das pessoas. E se nós não temos a nossa escolha livre, se alguém é dono da nossa escolha, ou se só podemos escolher dentro daquilo que nos permitem, então não somos livres de fatos. Somos meio cidadãos, somos meio consumidor, não somos um cidadão completo, um consumidor completo. É isso que acontece em ambientes desse tipo, onde alguns grupos organizados impedem que a inovação chegue, que a inovação aconteça. E, horas, vejam, em todos os países decentes, a inovação chegou, a concorrência veio. E concorrência, em todo lugar do mundo onde foi tentado, traz duas coisas: qualidade e preço menor. Aqui, a gente joga contra o cidadão. O Estado não pode existir para ser contra o cidadão. Pelo contrário, se agrada ao cidadão, o Estado deveria apoiar a inovação, deveria incentivar a inovação. Infelizmente, demos um passo na direção contrária. A luta para sermos consumidores completos, cidadão completo, no Brasil ainda está longe. Mas aconteceu um outro fator que me incomodou também muito, e especialmente por conta da pauta que eu defendo, que é da autonomia dos estados. Vejam os senhores o que aconteceu. Os senhores, eu tenho certeza, vão concordar comigo que foi um absurdo. No começo do mês, o presidente Jair Bolsonaro incluiu o Parque de São Joaquim no programa de desestatização do governo federal. E isso é ótimo, porque, afinal, a concessão faz com que a preservação do parque se torne um negócio daquele parque. Então, é necessário preservar para poder lucrar. E essa equação é a equação que funciona para a preservação ambiental. O que não tem valor e não é explorado, infelizmente, é degradado. O presidente acertou. Vejam o que aconteceu como ato subsequente. Alguns deputados, todos de outros estados, atenção, nenhum de Santa Catarina, fizeram no Congresso Nacional um decreto para sustar o ato do presidente da República. Ou seja, Santa Catarina tem 16 deputados federais.
nenhum assinou a medida, nenhum concorda com a medida. E aí vem um monte de deputado do PT, do PSOL e do PV pedir para sustar a concessão de um parque em Santa Catarina. Eu tenho um recado para esses deputados. Vão meter o bedelho nos assuntos de vocês. Deixem Santa Catarina em paz. Nós já temos problemas demais. Deixem que nós aqui lidamos com os nossos problemas, que tomamos as nossas medidas. Nenhum deputado de Santa Catarina apoiou a medida. E aí um monte de deputado de fora acha que pode trazer o atraso das suas ideias para o nosso Estado. Não faz sentido. E o mais triste disso tudo, presidente, é que eles têm a prerrogativa de fazer isso. Eles têm a prerrogativa de fazer isso porque nós vivemos nesse pacto colonial moderno. Chamamos de pacto federativo para dar alguns tons de legitimidade, mas, na verdade, é um pacto colonial. A gente mudou Lisboa para Brasília só. E aí fica lá um monte de gente que nem conhece Santa Catarina ditando regra para a gente aqui. Fica lá um monte de deputado que não pode nunca ter pisado no nosso estado decidindo por Santa Catarina. Enquanto nós aqui, os 40 deputados que conhecemos Santa Catarina de fato, ficamos observando isso porque, afinal, essa prerrogativa é deles lá em cima. Não faz sentido. Um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, ele diz que só pode beber da sua água, só pode administrá-lo quem bebe da sua água. Ou seja, quem vive a sua realidade. Quem tem que tomar esse tipo de decisão são os catarinenses. Os catarinenses devem decidir pelos catarinenses. Nós conhecemos a realidade de Santa Catarina e não um monte de deputado com ideia atrasada decidindo isso a 2.000 quilômetros de distância. Isso não faz o menor sentido. Nós temos que alterar rapidamente esse pacto federativo. E por isso eu quero agradecer mais uma vez aos deputados que nesse plenário apoiaram a minha sugestão de PEC ao Congresso Nacional para que a gente altere os artigos 22, 23 e 24, especialmente da nossa Constituição, que trata justamente das competências do Estado. Hoje, como funciona? A União decide tudo, Brasília decide tudo, e aos estados e municípios cabe legislar só de forma complementar. A gente cabe apenas botar a vírgula depois da frase. Está errado. A sequência deveria ser outra. Deveria ser os estados terem prioridade na legislação. A lei estadual deve valer mais do que a lei federal no que se tratar de assuntos dentro dos estados. Ao legislador federal deve ficar apenas leis de segurança nacional ou leis de segurança econômica, enfim, leis macro, não sobre estados. Cada estado tem a sua identidade, os seus problemas e as suas condicionantes. Nós não podemos querer, a partir de Brasília, fazer legislações que valem para todo o Brasil, porque isso implica de que uma legislação errada em Brasília vai causar mal a todo o Brasil igualmente. Nós não podemos adaptar a cada realidade local. A pauta localista é urgente. 1 minuto para concluir, deputado. Era isso, presidente. Muito obrigado. Concluído. O próximo orador inscrito é o deputado Maurício Scudilar, que tem a palavra por até 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, com a compreensão do deputado Maurício Scudilar, que tem a palavra pela ordem do deputado Moacir Sopelsa. Eu agradeço o senhor presidente e agradeço o deputado Maurício também. Só para cumprimentar o deputado Bruno pelo seu aniversário e desejar a ele que ele possa ter muita saúde, que ele possa ter muita alegria e que ele possa continuar sendo essa pessoa espontânea que ele é. E parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. De fato, às vezes, muitas coisas que acontecem em Brasília são coisas de falta de conhecimento de cada estado e de cada região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Maurício Scudilar, que tem a palavra. Deputada Ada De Luca, antes. Palavra pela ordem. Bom dia, presidente Júlio Garcia. Bom dia, colegas. Quero parabenizar o deputado Bruno, apesar dos votos serem sempre contra. Mas parabéns, saúde, felicidades, alegrias, tudo de bom, tá, deputado?
e dizer que eu concordo em parte com o seu discurso, com a tese que o senhor levantou aí. Mas aí os municípios também não vão querer ter a sua independência? É uma situação a estudar, né? A discussão fica em aberto. Tem a palavra o deputado Maurício Scudilay. Tem que ligar o microfone, deputado. E também a deputado Sopels, deputada Ada, que se manifestaram. Presidente, nós tivemos em Jaguaruna, há um mês, 40 dias atrás, quando o ministro Tarcísio dos Transportes se comprometeu em reiniciar, agora em agosto, a BR-163 no trecho entre Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste. Um trecho, só para quem conhece, quem anda lá, os deputados conhecem, era uma rodovia regular. No governo passado foi feito um projeto e mexeram, não pagaram a empresa faliu e hoje virou um verdadeiro caos aquela rodovia. O DENIT tem feito a manutenção e o ministro Tarcísio, no mesmo dia em que confirmou o projeto de contorno de São Miguel, porque lá o 63 passa na cidade, nós temos muitos problemas de atropelamento, de acidentes, de mortes, e se comprometeu no ano que vem já fazer o projeto do contorno de São Miguel. Também adiantou que agora, no mês de agosto, reiniciaria a BR-163. Como nós ontem estávamos no dia 19 de agosto, eu entrei em contato com o DENIT para saber, já faltam 11 dias aí para terminar o mês e ninguém viu movimentação de máquina nenhuma. E aí fui informado pelo DENIT que o projeto lá, que é um projeto agora sim de padrão de primeiro mundo, inclusive com base de concreto, é uma área muito pedregosa, muito acidentada a topografia, e o projeto agora é um projeto realmente dentro daquilo da necessidade. Inclusive há uma reclamação muito grande na região de que a 163, quando entra no estado do Paraná, quando vai mais para o norte, é outra qualidade. Infelizmente, em Santa Catarina, nós temos aquele trajeto. Aí o DENIT informou que o projeto não foi aprovado integralmente naquilo que a nova empresa apresentou. Houve algum detalhe ali que tiveram que acertar. Em razão disso, estão fazendo esses ajustes. Já houve uma videoconferência com os diretores da empresa, os engenheiros, o DENIT de Santa Catarina e o DENIT nacional, inclusive com o ministro, e deve reiniciar, então, aquela obra, vai atrasar um pouquinho. Eles falaram no mês de setembro, eu até disse que 30 a 60 dias. Mas essa é uma justificativa que nós temos que dar, porque a população do extremo oeste e todo o estado de Santa Catarina usa aquela rodovia, produção de grãos que vem do centro-oeste para os frigoríficos, o que vem da Argentina passa por ali, o transporte do Paraná, centro-oeste para o Rio Grande do Sul passa pela 163, e ficou então ajustado de que no mês de setembro o DENIT deve então reiniciar aquela obra. Eu confesso que tenho plena confiança. Verificamos os avanços que ocorreram na 470, que é ainda um caos, mas que agora já vai ser inclusive inaugurado o elevado ali da Mafisa, em Dayal, e que a 470 está evoluindo em outro ritmo nesse novo governo. E a 282 caminha bem lá no oeste, segundo a informação do ministro, devemos ter até dezembro aí 80% daquela obra concluída. Então, para nós é muito importante, para os catarinenses como um todo, para a agroindústria, para o transporte, enfim, de Santa Catarina e do Brasil, é muito importante. Inclusive, o senador Jorginho Melo adiantou que o ministro
e o presidente devem estar em Santa Catarina ainda nesse mês de agosto, em razão de mais um trecho a ser inaugurado a 470, e nós vamos cobrar, como fizemos na reunião lá em Itajaí, colega Mocelin, quando foi falado da 470 na época, eu pedi a palavra e disse, ministro, entendo que a 470 é a mais importante hoje em Santa Catarina, mas não esqueça da 163, que é a rodovia em situação mais precária, mais destruída do Estado, e que também é uma importante via de desenvolvimento para o nosso Estado. Mas, então, claro, chegou no fim de julho, já comecei a receber cobrança, mas você disse que o ministro disse, e não fui eu que disse que o ministro disse, que nós levamos os vídeos onde o ministro Tarcísio Gomes de Freitas disse que iria reiniciar. E agora, por essa pequena alteração no projeto, deve atrasar um pouco. Mas é uma obra importante para Santa Catarina, importante para o desenvolvimento. Inclusive, nós devemos ter, na semana que vem, a reunião da bancada do Oeste, aí, deputado Mocelin, para a gente falar do Porto Seco de Dionísio Cerqueira, e com a abertura, agora com incentivos fiscais para a entrada de mercadorias pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira. O movimento tende ainda a ser maior. Também há um encaminhamento para a privatização do Porto Seco, porque lá nós enfrentamos séries de problemas, falta de gente, falta do efetivo, agilidade na liberação das cargas, mas, ao invés de postergar esse avanço, a ideia é que tanto o Ministério da Agricultura, quanto a Receita Federal, quanto a Polícia Federal, façam os ajustes necessários para transformar e agilizar efetivamente num porto ágil de entrada, que tem capacidade, tem condições, lá por Dionísio Cerqueira. Até porque as rodovias do lado argentino estão todas recuperadas, todas em boas condições, e nós, tendo aí a recuperação, o Brasil, Santa Catarina, da 163, a conclusão da 282, a conclusão da 158, a conclusão da 470, nós vamos ter um corredor, sim, de entrada em Santa Catarina e de transporte de produto para os nossos portos e para o mercado consumidor em condições, barateando custos, melhorando a entrega, a agilidade na entrega dos produtos, o que é muito importante. Então, novamente, eu quero registrar a confiança no ministro dos Transportes, que está em silêncio, fazendo uma revolução a nível de Brasil, e que, quando for mostrado tudo que o Ministério está fazendo, realmente nós vamos ver que é um dos ministros mais ágeis, mais determinados, conhece, você vai conversar com ele sobre rodovias de Santa Catarina, ele conhece uma por uma, ele sabe a situação de cada uma, e junto com toda a equipe do DENIT, o Ronaldo, que faz um belo trabalho como superintendente de Santa Catarina, o Diego, que é o diretor regional de Chapecó, do DENIT, todas essas pessoas, então, têm feito um trabalho muito importante. Então, gostaria de fazer esse registro e tranquilizar todos aqueles que viram lá, era para começar em agosto e tal, é só vir para o serviço público que a gente vê que não é tão fácil quanto na iniciativa privada, onde o proprietário tem a liberdade de mandar parar, fazer, mudar. No serviço público, tudo depende de ajuste, de aprovação e de adequação ao orçamento e ao projeto feito. Então, não há problema de orçamento, não há problema de recursos, felizmente. Nós tivemos lá naquelas rodovias, principalmente na 282, a participação de emendas federais por parte dos senadores Jorginho Melo e o deputado federal Celso Maldoner e a deputada federal Carolina Detone. Esses três
destinaram recursos específicos de suas emendas para a 282 e a 163. Então, se eu cometi uma injustiça, teve outro que contribuiu, faço questão depois de corrigir. Mas, pelo que eu sei, deputada Carolina Detone, deputado Celso Maldani e senador Jorginho Melo destinaram o recurso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente, e um ótimo final de semana a todos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, agradece a todas as deputadas e deputados que dela participaram e convoca outra extraordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.